Livros, aulas e a suspensão das palavras. José Eduardo Agualusa é um literato angolano que escreveu um livro que eu gostaria de ter escrito. A história é bastante inventiva e eu gosto, sobretudo, do título, O Vendedor de Passados. Um dia, numa fila de autógrafos, após uma palestra do autor, eu disse-lhe a seguinte frase ao ouvido: "Você escreveu o livro que eu gostaria de ter escrito. Eu sou um historiador e, por isso, de certo modo, eu vendo passados." O Agualusa, ouvindo essa frase, claro, deu nenhuma atenção. Não deve ter sido o primeiro a dizer isso ao José Agualusa, mas foi num outro livro do mesmo autor, intitulado Barroco Tropical, que eu encontrei, quem sabe, uma pista para o modo como ele compreende a literatura e, particularmente, o significado da sua própria escrita. No romance, uma personagem diz ao narrador a seguinte frase: "O seu livro mudou a minha vida." Diante dessa frase, o narrador conversa com o leitor, dizendo o seguinte: "Não gosto da frase, o seu livro mudou minha vida." É falsa, felizmente é falsa. Há livros que mudaram a vida de muitas pessoas. A Bíblia, o Corão, o Capital ou a Larousse Gastronomique. Eu não creio que a literatura possua tal poder. Os meus livros, ao menos, não possuem. Eu não conseguiria escrever se suspeitasse que iria mudar a vida de alguém. Eu fiquei pensando nessa passagem e no que dissera ao pé do ouvido do Agualusa, porque eu queria ser poeta, como muitos sabem, e tinha a ilusão de que poetas queriam mudar vidas. Mas não sendo nem poeta nem escritor, como professor eu vivo sem escrever romances ou poesias, pensando rotineiramente o sentido das minhas aulas. Eu não conseguiria dar aulas se suspeitasse que elas não mudam nada. Eu lembrei de um corte visto na internet no qual Gilles Deleuze define o que é uma aula. Para ele, uma aula é uma espécie de matéria em movimento. Sua razão de ser é fazer despertar os interesses de quem com ela toma contato. A aula, como emoção, se faz no momento em que acordamos para captar aquilo que nos interessa. À primeira vista, portanto, as palavras de Deleuze e Agualusa não se encaixam. Um acha que o que faz não muda vidas. O outro acha que uma aula é uma matéria que, em movimento, muda a si e a quem com ela toma contato. Se não sou escritor ou poeta, também não sou filósofo, e por isso me dou a liberdade de me apropriar dessas palavras do Deleuze e do Agualusa ao meu próprio modo. Aliás, o Agualusa disse também que escrever é uma irresponsabilidade. Eu acrescento, ler também o é. Então, eu posso suspender as palavras em seus muitos sentidos e dizer que a palavra muda porque se faz árvore. Muda, mas não se faz silêncio. E muda porque muda. Aqui fica a impressão de que, como historiador, eu vendo o passado, mas como professor, eu continuo vendo o futuro. Mas, óbvio, isto é apenas uma impressão.